Lição 9 da série Teologia Básica do tema Atributos de Deus, parte 2. Hoje o texto de referência é Isaías, no capítulo 55, do versículo 8 ao 9, que diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos do que os seus pensamentos. O objetivo dessa lição é mais uma vez caminhar em direção às Escrituras Sagradas, para aprender mais sobre o ser de Deus, ou seja, fazer teologia. Importante também entender que devemos transformar a nossa vida prática com esses estudos. Teologia deve nos fazer servos melhores, adoradores melhores, ou caso contrário, não teria um porquê de se fazer teologia. Certa vez questionaram João Calvino sobre como era a sua dinâmica de trabalho e estudos na interpretação das Escrituras, e ele deu uma clássica resposta que dita o ritmo da vida de todo teólogo, mas que também deveria ser aplicada à vida de todo cristão. Ele disse em latim: orare et labutare, que significa ore e trabalhe. Sendo Deus um Deus que se revela e o faz por meio de um documento chamado Bíblia Sagrada, precisamos de muita sabedoria divina e estudo dedicado para conhecermos a Deus a partir desses documentos. Lutero, quando falou sobre o estudo das Escrituras, usou a imagem de um barco a remo. Um remo seria a oração e o outro seria o estudo. Sem um dos dois, o crente fiel navega em círculos e, portanto, será infeliz na sua tarefa de fazer teologia. Estamos mais uma vez com a tarefa de conhecer um pouco mais sobre o ser de Deus, e para tanto hoje vamos nos ater a dois atributos divinos. Primeiro, o Deus misterioso, e segundo, a providência divina. Passemos então ao nosso primeiro ponto, o Deus misterioso. Quando falo de Deus sendo misterioso, me refiro ao fato de Deus ser grande e de que isso desperta nos homens esse fascínio por sua pessoa. Sabemos que Deus é muito maior do que nossa capacidade de entendê-lo, e isso faz dele algo misterioso para nós. Sabemos também que, mesmo sendo grande, esse Deus se deu a conhecer aos homens. Em Hebreus capítulo 1, verso 2, o autor bíblico diz que nos últimos dias Deus nos falou por meio de seu Filho, ou seja, o Deus misterioso deixou-se conhecer por meio de Cristo. O mesmo texto diz que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. De fato, em Cristo temos revelado o ser de Deus. Aprendemos sobre como Ele é amoroso, enviando seu próprio Filho ao mundo para salvar pecadores. Aprendemos como Ele é justo, pois Cristo não veio a esse mundo a passeio, mas para uma missão de expiação de pecados. Sabemos também que Deus é santo, pois Cristo levou sobre si os pecados. Sabemos como Deus é digno de confiança, pois Cristo é o cumprimento de uma promessa feita por Ele mesmo no Éden. Sobre esse grandioso e misterioso Deus, o nosso teólogo em estudo aqui nessas lições, J.I. Packer, diz o seguinte: a teologia afirma isso. Deus é infinitamente grande, descrevendo-o como incompreensível, não no sentido de que a lógica seja algo diferente para ele do que é para nós, de sorte que não possamos acompanhar de forma alguma as obras de sua mente, mas no sentido de que nunca poderemos compreendê-lo plenamente, exatamente por ele ser infinito e nós sermos finitos. Nosso Criador está acima de nós e está além de nossa capacidade de compreendê-lo plenamente, em qualquer sentido. Packer deixa muito claro que Deus é diferente de nós criaturas, mas isso não quer dizer que não podemos compreender o necessário. O que não conseguimos é exaurir o conhecimento sobre Deus, pois somos limitados. Por isso, Ele é um mistério. Vejamos alguns textos bíblicos sobre esse tema. Deuteronômio 7, 21. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é grande e temível. Neemias 4,14.
Fiz uma rápida dispensão e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Salmos 48. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Salmos 86. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Salmos 95. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Daniel 9, versículo 4. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A Bíblia também apresenta Deus como algo inalcançável, não no sentido geográfico, como se Deus estivesse alheio aos homens, ou como pensavam os gregos que os deuses estavam no Monte Olimpo, mas no sentido de revelar a sua grandeza e a nossa pequenez. Veja alguns textos que revelam isso, como Daniel 2, versículos 29 e 30. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Em Daniel temos Deus dando a conhecer a respeito de sonhos exatamente para que o propósito divino se cumprisse. Daniel nos mostra que existem coisas que Deus deseja comunicar aos homens, mas os homens só tomam ciência disso pois Deus o revelou. Daniel por si só não teria condições de conhecer sobre os planos de Deus para aquela época, mas Deus quis revelar aquilo. Vejamos outro texto, Efésios 3. Isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Veja como a palavra de Deus é maravilhosa. Paulo nos mostra que nos tempos antigos muitos não conheciam a vontade de Deus na salvação dos gentios, mas nos últimos tempos Deus revelou Cristo e sua graciosa obra redentora mediante a fé aos gentios, de maneira que ficamos sabendo que a salvação não está restrita aos judeus, mas àqueles que são chamados Israel da fé. Deus revelou isso aos apóstolos e profetas e eles comunicaram isso aos homens, entendendo a salvação a todo aquele que crê. Deus se revelando e revelando os seus propósitos. Concluindo esse ponto, penso ser importante citar mais uma vez as palavras de Packer aqui. Veja o que ele diz. Parte do significado de nossa criação à imagem de Deus é que somos capazes tanto de saber a respeito dele, como de conhecê-lo relacionalmente num verdadeiro, ainda que limitado, sentido de conhecer. E que Deus diz na Escritura sobre si mesmo é verdade até onde vai sua relação. Deus, tendo se acomodado à nossa capacidade, seja na inspiração das Escrituras, seja na encarnação do Filho, de sorte que ele pudesse nos dar uma maneira genuína de compreensão sobre ele mesmo. Packer. Veja então a misericórdia de Deus em ação. Mesmo em nossa limitação, Deus se rebaixou ao nosso nível de compreensão para que não fiquemos ignorantes em relação à sua divina pessoa. Isso é o que chamamos de princípio da acomodação. Um Deus imenso em glória, poder e eternidade, se inclinando para uma relação com seres limitados como nós. Passemos agora ao segundo ponto de nossa lição, a providência divina. Irmãos, o breve catecismo de Westminster diz que as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas, mas que
Para que fique ainda mais claro esse conceito teológico, quero citar as palavras de Packer aqui outra vez. Bom, se a criação foi o exercício único da energia divina ao fazer com que o mundo existisse, a providência é um exercício contínuo da mesma energia pela qual o Criador, de acordo com a sua própria vontade, mantém todas as criaturas como seres, envolvendo-se em todos os eventos e dirige todas as coisas em seu fim determinado. O modelo é de orientação pessoal intencional com total e efetivo controle. Deus tem o comando completo desse mundo. Sua mão pode estar escondida, mas o seu governo é absoluto. Packer. O governo de Deus é absoluto sobre todas as coisas. Ele está assentado no alto e sublime trono. Nada foge do controle de suas mãos. Nesse sentido, percebe-se que Deus está conduzindo tudo para que a sua vontade seja realizada. Vemos isso de maneira muito clara na história de José e também em outras passagens das Escrituras. Vejamos algumas circunstâncias em que isso se manifesta. O controle de Deus sobre o universo. Salmo 103. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. O controle de Deus sobre o mundo físico. Salmo 104. É Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas para que o homem cultive, para da terra tirar o seu alimento. Mateus 5,45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. O controle de Deus sobre o mundo irracional. Salmo 104. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Mateus 6,26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam os seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? O controle de Deus sobre os negócios das nações. Salmos 22. Pois do Senhor é o reino, e Ele governa as nações. Atos 17:26. De um só fez Ele todos os povos, mas que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. O controle de Deus sobre o nascimento e o destino da vida humana. Salmo 139. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Gálatas 1:15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. O controle de Deus sobre o sucesso e fracasso aparentes na vida humana. Salmo 75. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, nem da exaltação. É Deus quem julga, humilha um e a outro exalta. O controle de Deus sobre coisas aparentemente acidentais. Provérbios 16:33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Mateus 10:30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. O controle de Deus na proteção dos justos. Salmos 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O controle de Deus suprindo as necessidades de seu povo. Deuteronômio 8:3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O controle de Deus dando respostas às orações. Salmo 65. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. O controle de Deus
na punição dos ímpios. Salmo 7. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz as suas setas flechas flamejantes. Salmos 1:4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ufa! Quantas evidências bíblicas para mostrar como Deus tem o controle de tudo, hein? Isso precisa nos ensinar sobre como não estamos à deriva no universo. Existem inúmeras situações em nossas vidas em que nos perguntamos: onde está o Senhor? Onde está Deus? Mas isso é nada mais do que as lutas tentando nos afastar da convicção de que Ele, Deus, sempre está no governo de tudo e pelejando pelos justos. Isso é maravilhoso. Precisamos ainda falar sobre algo muito importante, pouco entendido pelos fiéis, a saber, a manifestação do mal. Paira a pergunta: se Deus está no controle de tudo e está fazendo com que a sua vontade se manifeste, como explicar a existência do mal? Deus seria o autor do mal? Para que eu não me delongue desnecessariamente na explicação e não correr o risco de ser prolixo, vou simplesmente citar mais uma vez as palavras de J. Packer aqui, que nos aponta um conjunto complementar de afirmações que nos ajudará a entender melhor o universo que é sustentado por Deus, mas que ainda sofre com a manifestação do mal. Vejamos o que ele diz. O conjunto complementar de afirmações. Primeiro, uma pessoa pratica uma ação ou um evento é desencadeado por causas naturais, ou mesmo Satanás tem se manifestado. Entretanto, Deus prevalece. Ou ainda, fazem-se coisas que se opõem ao conselho da vontade de Deus. Porém, ele cumpre o seu propósito por meio desses acontecimentos também. Além disso, os humanos intentam fazer o mal, porém Deus, que governa todas as coisas, usa suas ações para o bem. E ainda, os humanos, sob o domínio de Deus, pecam. Entretanto, Deus não é o autor do pecado, mas o seu juiz. Packer. Lembro-me de ter lido certa vez num livro do teólogo Tim Keller que questionar a existência de Deus por causa da existência do mal é pura inocência e infantilidade, pois o Deus do cristianismo revelado nas escrituras sagradas deixa bem claro que o mal faz parte do mundo desde a queda. Penso que questionar a providência divina por causa da existência do mal também segue o mesmo padrão de inocência e infantilidade, principalmente porque o Deus do cristianismo é o único que oferece uma resposta consoladora para o mal existente no mundo. Cristo sabe o que é padecer. Cristo foi ultrajado e moído pelas nossas transgressões, e isso o aproxima de nós. Cristo conhece nossa dor. Ele experimentou o peso do pecado na cruz. Cristo experimentou da maldade do mundo em sua carne. Deus, na sua providência de salvação, não excluiu o processo de sofrimento. Cristo foi como ovelha muda para o matadouro. Todo aquele que questiona o governo de Deus sobre o mundo por causa da existência do mal e do sofrimento ainda não percebeu que está querendo se fazer melhor ou mais merecedor da paz do que o próprio Cristo. Deus não poupou seu próprio Filho, unigênito e sem pecado. Por que haveria de poupar a nós das pelejas desta vida? Mas uma coisa é certa, Ele usa todo esse mal para a sua própria glória. As coisas podem estar muito ruins para você hoje, assim como esteve com Cristo. Mas na ressurreição, Cristo subiu aos céus vitorioso. O cristão crê que a vida nesse mundo também é canseira e enfadosa, porém também crê que há um futuro glorioso à sua espera. Vivemos não por aquilo que vemos e experimentamos, mas pela promessa. Dentro em breve Jesus virá e estaremos em plena presença dele. Viemos aqui, mas com os olhos lá, onde todo o mal se esfalecerá e o gozo tomará conta do nosso coração. Essa é a glória vindoura que alimenta a esperança e que nos sustenta diante do mal, e que nos alerta para o fato de que Deus está conduzindo tudo em nossas vidas. Louvado seja Deus!
Conclusão. Quero terminar te dizendo que Deus, na sua providência, permite o mal. Pune o mal com justiça, transforma o mal em bem. Usa o mal para testar e disciplinar aqueles a que ama, e um dia ele restaurará completamente o seu povo do poder e da presença do mal. A existência do mal não exclui a providência de Deus, mas pelo contrário revela como somos totalmente dependentes dela. Se te agradou no coração, curte, comenta, compartilhe com outras pessoas e forte abraço, até semana que vem.